Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma honra e um grande privilégio para mim quando nós podemos nos encontrar aqui ao redor da palavra, nessa nossa conversa diária, sempre com o propósito de meditarmos na palavra, a fim de que nossa fé possa crescer, a fim de que nós possamos desenvolver nossa fé. Porque a fé para o arrebatamento está dentro das mensagens. E a profecia é de que o justo de sua fé viverá. Veja, essa palavra seria revelada para a igreja no tempo do fim, com o propósito de que ela pudesse se aprontar, para que ela pudesse ser despertada e pudesse se aprontar para a hora do arrebatamento. Então nós estamos observando os sinais dos tempos, de acordo com Mateus 24, Lucas 17 e outras escrituras que falariam desse dia, para que a igreja pudesse olhar para cima e se preparar de acordo com a profecia. Ele disse, quando virdes o sinal do Filho do Homem, vindo numa nuvem, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. E essa escritura está diretamente conectada com Apocalipse 10, com Lucas 17, com Apocalipse 19 e tantas outras escrituras do estabelecimento do reino de Deus aqui sobre a terra. Haja visto que a profecia para esse tempo seria a manifestação do Filho do Homem. E Filho do Homem, esse título, era o título que Adão tinha lá em Gênesis e que Jesus carregou em sua primeira vinda, e ele disse que no tempo do fim, veja, a igreja receberia a visitação do mesmo anjo que veio a Abraão. Veja, aquele anjo que de costas discerniu os pensamentos de Sara. Esse mesmo anjo apareceria aqui no tempo do fim, porque a Bíblia fala, como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então Jesus Cristo, ele carrega esse título, primeiro, Filho de Deus, ele é possuidor dos céus e da terra, Filho do Homem, possuidor da terra, Filho de Davi, o trono no milênio, veja, Filho de Abraão, possuidor da Palestina e tudo que diz respeito ao Monte Moriá, toda aquela região chamada Canaã ou Terra da Promessa. Veja, mas aqui no tempo do fim, em meio à igreja gentílica ou gentia, ele iria se manifestar com o título de Filho do Homem. A razão para tanto é porque esse é o tempo do estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Mas primeiro esse reino vem sobre o homem, e depois sobre o lugar aonde o homem vai habitar. Então, primeiramente, ele vem a mim e a ti. Veja, e esse reino é estabelecido pelo governo, pela liderança do rei. E o rei é a palavra, e a palavra é Jesus Cristo. Essa é a maneira provida por Deus por toda a Bíblia, e isso é o que deveria ser restaurado aqui no tempo do fim. Veja, ele como sacerdote intercedeu por nós por 2000 anos, veja, sacerdote, como Filho do Homem, ele veio revelar os mistérios da palavra e estabelecer o reino, veja, e como rei, ele vem para governar através de sua palavra. Isso ele o fez através de Moisés, através de Davi, através de Samuel, através de Jesus e agora através do ministério do anjo de Malaquias 4. Veja, e essa é a restauração completa dessa obra redentora. Então, ele toma os seus direitos de redenção, em Apocalipse 5. Vejam, um título de propriedade, veja, redigido com seu valor, com a sua posse, testemunhas, lavrado em ata e assim por diante, para ter autenticidade de acordo com a lei, e a lei requeria um parente redentor. Veja, quando alguém tivesse perdido uma terra, por causa de alguma invasão, ou por causa de uma dívida, ou por causa de uma venda mal feita, etc., quando chegasse o ano do jubileu, veja, essa terra voltaria automaticamente para o dono original, de acordo com a profecia. Veja, a terra não poderia ser retida pelo invasor, ou pelo comprador, ou por aquele que veio saldar uma dívida, além do ano 50º, o ano 50. Veja, isso tudo são profecias, são figuras, são tipos, são mistérios que envolvem a igreja aqui no tempo do fim. Então ele desce a terra em Apocalipse 10 com esse título de propriedade na mão. Veja, o homem perdeu a terra,
Veja, mas essa terra, ela está documentada, ela tem um título de propriedade, e quando Adão perdeu por vender-se, por ceder aos arrazoamentos da sua esposa em Gênesis, veja, o título volta para a mão de Deus, o dono original, o possuidor dos céus e da terra. Mas entrou o invasor, Satanás, ele invadiu e danificou toda a nossa propriedade, poluiu, destruiu as florestas, extraiu todo o mineral, mexeu em toda a ordem da terra, hibridando com suas químicas, com sua ciência, poluindo, destruindo, queimando, hibridando e assim por diante. Mas essa terra voltará ao dono original, que são os filhos de Deus. De acordo com a profecia em Daniel, por todo o livro de Daniel fala desse dia, quando a pedra cortada sem mãos golpeasse a estátua no tempo dos 10 dedos, veja, ferro e barro, veja, nesse tempo seria o tempo da restauração do reino. E Jesus vem em Apocalipse 10 como rei para restaurar esse reino. Isso é algo maravilhoso, e ele nos instruiu que orássemos por todos esses anos: venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade. Então a única maneira de que a vontade perfeita de Deus possa ser executada em nossas vidas e através das nossas vidas é quando esse reino é estabelecido dentro do nosso coração, e ele prometeu isso, e é o que está acontecendo nesta hora. É a última parte do plano da redenção. Primeiro ele intercedeu por cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro. Depois desceu à terra em Apocalipse 10 para tomar esses mistérios que estavam dentro do livro, veja, desatar esses mistérios, desatar esses selos, para soltar esses nomes, os nomes dos herdeiros, veja, e logo em seguida trazer esse reino para dentro da nossa alma e governar conosco no milênio. Isso é um tipo do que aconteceu com Davi, quando ele já estava reinando antes de subir ao trono. Davi reinava entre os gentios, ao lado dele havia muitos valentes guerreiros que sabiam que ele era ungido, que ele era consagrado, e ele era uma escolha de Deus, e eles sabiam que quando ele viesse para reinar, veja, eles estariam ao seu lado, e depois eles foram colocados como líderes, cabeças, como governantes ao lado de Davi. O mesmo acontecerá com a verdadeira igreja, porque Jesus disse: aquele que vencer se sentará no trono comigo. Veja, o sentar nesse caso não é sentar literalmente num banco, isso é medíocre. Não, ele vem para que cada um desses vencedores, veja, esses 7 líderes, esses 7 mensageiros, esses apóstolos, profetas, esses que se levantaram pela verdade por 2000 anos defendendo o evangelho, esses serão colocados estrategicamente ao lado do rei para governar pela eternidade. Isso é algo extraordinário, não é o meu tema, evidentemente. Agora, o Urbana tirou essa visão, veja, desse livro, A Destra da Majestade, Apocalipse 5, do livro de Jeremias. Ali está claramente a visão. Jeremias era um jovem, e ele tinha profetizado que a nação iria para o cativeiro por conta do pecado, da idolatria, do sacrifício de crianças e assim por diante. E a profecia veio a ele dizendo que eles passariam 70 anos lá no cativeiro. Ele era um jovem, quando voltar certamente já seria um ancião de dias, uma pessoa já de idade. Mas, para que Deus pudesse representar a sua obra redentora para a nação e para a igreja hoje, por isso o profeta toma essa escritura para falar do título de propriedade, Deus manda o seu primo, parente dele, da mesma tribo, etc. E esse primo vem para vender para Jeremias a sua propriedade. Eu imagino que esse primo já era velho, ia para o cativeiro, ele sabia que não voltaria de lá, mas Jeremias era jovem, e ele poderia adquirir o título de propriedade, porque quando terminasse o cativeiro, o inimigo iria ser expulso e ele poderia voltar para a terra e comprá-la, porque ele tinha o título de propriedade. Então a profecia diz assim, Jeremias 32, verso 6. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo, compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veja, aqui está subentendido o parentesco, veja, e o direito de resgate da terra.
Isso tudo é um mistério que envolve a pessoa de Jesus Cristo. Veja, tornou-se nosso parente. Na cruz, pagou o preço de nossa redenção, mas também pagou o preço pela terra. Veja, e a terra, veja, que hoje está, Satanás invadiu ela, ele é o poceiro, mas um dia essa terra terá que voltar ao dono legítimo. Por isso, aparece ele em Apocalipse 5 como um cordeiro, porque a profecia de Mateus dizia, os mansos herdarão a terra. Então ali está a profecia, veja, um parente redentor, e ele compra isso no Calvário, veja, e nós estamos nesse cativeiro denominacional, pecaminoso, religioso, mas quando terminasse o cativeiro, veja, chegaria o tempo do resgate, da reclamação da propriedade. Por isso Jesus, o nosso parente redentor, intercede por 2000 anos, termina a intercessão, ele sai fora da porta com os livros na mão, um documento de propriedade para reclamar seus direitos. E é o que ele está fazendo hoje. Primeiro ele reclama sua companheira, sua igreja, sua noiva, para em seguida prender Satanás e reclamar seus direitos sobre a terra para ser filho de Davi. Então veja, veio, pois, a mim Hananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim. Veja, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Veja, o direito de herança e o poder de resgate. Compra para ti. Então eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Veja, ele estava recebendo uma instrução profética. Veja, comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, ao qual está em Anatote, e pesei o dinheiro 17 ciclos de prata. No caso de Jesus, o preço foi sangue. Veja, o seu próprio sangue. Aqui foi dinheiro literal. Eu subscrevi o auto. Então esse livro tem que ser agora, essa escritura tem que ser documentada. Por isso uma banda toma essa escritura para mostrar que o título na mão, a destra da majestade, era um título que Adão havia perdido. Por isso ele é selado, tem selos, lá dentro tem herdeiros, é um testamento. Veja, subscrevi o auto de seleio, veja, e foi confirmado por testemunhas, lá havia 24 anciãos, os 4 animais, veja, um tipo de Boaz e Ruth, veja, e tomei o auto da compra, tanto que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como que estava aberto. Vejam, o livro, escrito por dentro e por fora. Veja, e dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra. Veja, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma esses autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro. Veja, para que se possam conservar muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Uma banda toma essa grande escritura para provar o plano da redenção, aqui no tempo do fim, no estabelecimento da compra. Veja, lá em Apocalipse se fala, fomos comprados, então houve uma compra, houve um preço, foi naturalmente sangue, fomos resgatados, Satanás não tem mais direitos alguns sobre nós, ele não tem como colocar mais de nós o mundanismo e etc., o pecado, a incredulidade, porque pertencemos agora ao dono original, ao Cordeiro, que nos comprou e também comprou a terra. Mas o ponto que eu quero salientar é esse documento foi guardado num vaso de barro. Esse vaso de barro é chave para nós entendermos o tempo da compra. Depois que terminasse o cativeiro, quando o anjo dissesse, não há mais tempo, o tempo acabou, o tempo da prisão, o tempo da ignorância, o tempo da confusão, de coisas mais interpretadas, terminou. A igreja voltará ao original. Então a banda diz assim, veja, no parágrafo 197, 198 de Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, falando sobre Jeremias, sobre a leitura, ele diz assim no 198, glória a Deus, eu espero que você tenha captado isso. Vê você o que Deus fez? Ele nunca revelou isso aos sábios e entendidos, para que eles agitassem com isso por todo esse tempo, mas ele colocou isso em um vaso terrestre. Veja, e ele criou para si mesmo o seu próprio Filho, Cristo Jesus.
E nesse último dia, agora ele está abrindo os selos e mostrando isso para a igreja. Guardou em vaso terrestre para que ele não apodrecesse ou enferrujasse. O documento de propriedade é o Espírito Santo. É o penhor da nossa herança. Abstrato, mas real. Veja, eu sei que você acha que eu sou um santo rolador, talvez eu seja, mas aí está isso. Está enrolado e guardado em um vaso da terra, que foi redimido. Veja, apareceu na manhã de Páscoa, onde os selos da morte não puderam segurá-lo mais. Mas ele rompeu os selos e ressuscitou e provou a si mesmo, nesses últimos dias, que ele está vivo, ele está em sua igreja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e isso tem sido escondido dos seminários, isso tem sido escondido das organizações. O importante não é o vaso, é o documento dentro do vaso, o título, a compra, o poder do resgate. Veja, assinalando o tempo em que o reino de Deus voltaria para dentro de nós, como ele estava em Gênesis, e foi isso que o homem perdeu. Meu irmão, Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário, gosto muito de ler. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.